tapume dos olhos e o mundo coloriu. Mudei de perfume, mudei de canal, eu mudei até de orientação sexual. Do homem com homem, mulher com mulher, propaganda da vida só afeta quem quer. Eu vi um comercial de cerveja, que coisa linda na mesa. A loira pro mundo se despiu. Mudei de cerveja, mudei de estado, agora eu vivo bêbado e um pouco mais pelado. Por causa da menina eu vim parar no inferno, muito mais machista, mas longe do inverno. Eu vi um comercial de manteiga, que coisa linda na mesa, no carnaval, deslizando até o chão. Mudei de família, mudei de manteiga, hoje eu vivo bêbado e não fico mais na mesa. Por causa da menina eu vim parar no inferno, muito mais machista, mas longe do inverno. E o comercial do ano é vegetariano com Louro José. E por baixo do pano tem sempre uma mão, ninguém sabe quem é. E o comercial do ano é vegetariano com Tony Ramos. Propaganda da vida é sempre movida por alguns enganos. Mudei de cardápio, mudei de programa, hoje assisto filmes e não saio mais da cama. Já não corro perigo de ser influenciado por um comercial que vende a vida no atacado. Por um comercial que vende a vida no atacado. Por um comercial que vende a vida no atacado. Aí, com a música, com a letra contra com a música da letra contra a homofobia e na melodia suave do músico Círio, a gente começa mais um Rede de Olhares ao vivo aqui pela UX TV, canal de identidade, emissora parceira do canal Futura. Hoje o assunto do programa é para todos e principalmente para pais e mães. Se você descobrisse hoje que o seu filho é gay, você saberia lidar com isso? É sobre isso que a gente discute a partir de agora. No programa de hoje, a gente recebe a participação do Clênio Lopes, que é psicólogo e especialista em casos de família. Seja muito bem-vindo. A Márcia de Carvalho, que é presidente do Conselho Municipal de Educação de Caxias do Sul. A Valda Neves, que é militante da Marcha Mundial das Mulheres e do Coletivo Nacional de Juventude Negra. Seja muito bem-vinda. E também Roselaine Dias, que é presidente do Conselho Estadual LGBT, que é lésbicas, gays, bissexuais e transexuais do estado do Rio Grande do Sul, que veio de Porto Alegre. Muito obrigada pela participação, sejam todos muito bem-vindos. Hoje no palco do Rede de Olhares, a gente convida duas bandas que vão participar do Festival de Música Autoral que ocorre nesse domingo, aqui em Caxias do Sul. Eles dividem o palco, que é o Círio, com a sua crônica musical. Seja muito bem-vindo. Deixa eu conversar um pouquinho já contigo, desculpa. É um prazer estar aqui. Círio, tu começou a tua música falando justamente da questão da campanha, Exato, do comercial, que trabalhava com a questão das relações. Isso.
Por que o objetivo de fazer a música? Eu tenho um programa chamado Cantadas Crônicas no YouTube, né? E nesse programa eu crio composições musicais sobre assuntos do momento, né? Então, quando eu acho que tem alguma coisa a dizer, que eu tenho alguma opinião em cima, eu crio uma música, dou esse recado e já fica no repertório do Cantadas Crônicas. Então, tem assuntos do ano passado lá até agora, o canal tem 1 ano, e sempre que tem alguma coisa aí, eu estou tentando compor algo para, digamos, construir junto um mundo melhor, né? Se isso é possível, né? Mas a gente tenta. E qual foi qual o recado que tu quis dar com essa música? Essa música, na verdade, foi primeiro um sarcasmo com os comerciais de manteiga, cerveja, né? E pegando esse gancho dos comerciais, por exemplo, de cerveja tem que sempre ter uma mulher pelada e ninguém fala nada. E aí, quando é um comercial de perfume, né? Aí rola toda essa polêmica como se fosse a pior coisa do mundo, sendo que rolou um abraço lá naquele comercial, né? Então, eu quis fazer um comparativo assim e dizer que não é bem assim, né? Família tradicional brasileira, esse tipo de coisa. Então, eu quis dar uma cutucada aí. Bem bom. Uma coisa meio poética junto aí. Ótimo. Daqui a pouco a gente escuta mais o teu som. Obrigado. Muito obrigada. E a gente também recebe os guris da Cão Sem Dono. Olá. Tudo bem? Pode ser contigo. Ramon. Boa tarde, tudo bom? Boa tarde. Ramon, e aí? Vocês também têm toda uma pegada com a liberdade. A gente pode associar isso à questão, inclusive, do assunto de hoje? Na verdade, o nosso objetivo é com que as nossas músicas falem muito dessa questão de muito positivismo, de muita alegria. Então, a gente busca, nas nossas composições, sempre buscar essa referência, né? De ter uma mensagem positiva para as pessoas. E acho que, então, engloba todas as pessoas, né? Uhum, inclusive a liberdade e o direito de ter a orientação sexual. Com certeza. Se quiser. Ramon, eu até quero te perguntar. A gente está hoje discutindo isso, ano de 2015, existe toda a questão da homofobia. Tu acha que a nossa sociedade ainda tem muito que evoluir? Tem, com certeza, né? A gente vê que já temos algum crescimento, né? Se percebe isso, mas tem muito ainda que se construir isso dentro da sociedade. A gente vê que é um assunto recorrente que não é muito fácil de se discutir isso, mas aos poucos a gente vai construindo essa questão com todos envolvidos, né? Ótimo, obrigada. Daqui a pouco a gente fala do som, fala inclusive do CD, LP, um EP, que o pessoal que está em casa fique ligado que daqui a pouco tem sorteio, você pode levar para casa a camiseta, o adesivo e o EP dos guris. Daqui a pouco a gente conversa. E também o pessoal que está em casa, né, Bruno de Moura, também pode participar no programa de hoje. Como é que faz? Pode sim, Carol, fazer o convite para o pessoal de casa. Se quiser mandar sua pergunta aqui, participar ao vivo conosco do Rede de Olhares, é só ligar tanto no 54 32 18 21 94 ou pelas nossas redes sociais, tem o Twitter no @uxtv e no facebook.com/uxtv. Manda sua pergunta, sugestão, que a gente interage aqui ao vivo. Muito bem, muito obrigado por enquanto. A nossa equipe hoje conversou com a Edith Modesto, que ela é fundadora do Grupo de Pais Homossexuais, do Grupo de Pais de Homossexuais, que é uma ONG de São Paulo. Ela conversou com a gente por Skype e ela, inclusive, abriu para a gente que ela criou a ONG em função que ela não conseguia aceitar o filho que era homossexual. E ela conta justamente essa experiência para a gente. Olha só. Tempo mudou, porque antigamente que eu falo de 2000 e pouco, um pouquinho antes de 2000, eu comecei a trabalhar com isso em 1997. Tinha mãe que ficava 4, 5 anos, eu mesma fiquei 5 anos elaborando a questão do meu filho caçula ser gay. 5 anos eu fiquei. Eu precisei escrever um livro, que é o Vidas em Arco-Íris, para conhecer os homossexuais, porque eu queria saber quem eram essas pessoas. Precisei fundar o grupo de pais, que não tinha nenhum, né? Tudo isso foi meu processo de aceitação do meu filho Marcelo, né? E você vê a dificuldade. Então, porque depende muito da pessoa, né? Então, tinha mãe que levava 3 anos, outra 2 anos e meio, aquela maravilhosa.
E uma ou outra, uma exceção absoluta, tinha mais facilidade para aceitar, né? Porque depende muito da pessoa, né? Eu tive uma dificuldade enorme, né? Eu era muito preconceituosa. Não sei, talvez porque eu fui educada em colégio de freiras, né? E então aprendi os conceitos religiosos, que até hoje a religião atrapalha a gente. Tá aí. Eu quero começar contigo, Clênia. Por que é tão difícil a aceitação dos pais? É uma questão importante, assim, né, para a gente iniciar pensando por que não se discute o filho assumir que é heterossexual, por exemplo, né? Porque a gente vem de um conceito de que a orientação heterossexual é uma regra, né? Então, quando tu foge dessa linha de raciocínio, tu tem que ver qual transtorno tu se enquadra lá no DSM-5 agora. Então, é bem importante pensar que a sexualidade, ela não, o que a sociedade impõe, né, e o que a gente vê é entender que a orientação sexual se dá pelo órgão sexual que tu nasce. Então, se tu nasce com o órgão sexual masculino, tu vai gostar de azul, futebol, casar com mulher e ter filhos. E no caso da menina também. Então, essa expectativa que os pais criam, né, em relação aos filhos, entra essa questão, né, porque é como se os filhos tivessem que seguir aquele script que os pais impõem, assim. E a heterossexualidade surge até como uma imposição, porque se tu foge disso, tu entra numa outra margem e aí tu sofre esse tipo de olhar, esse tipo de recriminação, porque tu não se enquadra nesse perfil que foi imposto. Então, geralmente, quando tu vê uma entrevista assim, de pessoas famosas, no caso, quando entrevista um homem, tu nunca vai perguntando, tu namora alguém, sempre impõe, tu tem uma namorada? Então, ali já tem um discurso que impõe esse comportamento. Então, as pessoas, dentro dessa lógica, né, de pensamento, entendem que o ser humano também é uma coisa lógica, né, e não compreendem que entre o órgão sexual e essa construção sexual vai se dar essa definição, essa construção de gênero, né, que aí entra as referências de masculino e feminino, e assim por diante, né, que é uma questão que os pais se frustram justamente por isso, né, porque não compreendem que entre essa construção existem outras nuances aí que a gente vai poder falando mais, né, adiante sobre isso. Roselaine, ainda a gente está muito longe de chegar a uma naturalização de olhar e respeitar o homossexual? Eu penso, Carol, que naturalizar não vai naturalizar nenhuma sexualidade, porque exatamente pelo que o nosso colega falou, a sexualidade ela é construída, né? Então, se ela é construída, ela naturalmente ela não se percebe, né? Eu, na verdade, por leituras e pela forma como eu vejo o mundo, nada para mim é natural, porque nem a árvore que nasce ali é natural. Né? Ela nasceu ali porque ou alguém plantou a semente, ou porque um passarinho voou e a semente caiu. Algum movimento no mundo se ordenou para que aquela árvore nascesse. Então, esse discurso do natural já é uma das preocupações que a gente tem que ter. Né? Eu raramente uso essa palavra, por exemplo, porque ela já constrói várias possibilidades que não são as que a gente busca ou percebe. Né? Eu penso que nós vivemos hoje muitos mundos, né? E penso que os pais e mães, talvez a grande maioria, ou talvez um pouco, a gente não tem uma pesquisa sobre isso, mas pais, mães ou famílias não têm noção da realidade que jovens e adolescentes vivem. Em todas as esferas, por exemplo, tu vê uma avó que julga que o outro menino fuma um cigarro de maconha. Mas ela não sabe que o próprio menino dela, o neto dela, não é uma questão de julgamento moral que eu estou colocando. Eu estou colocando que as pessoas não têm noção de que as vivências hoje no mundo, elas são muito mais variadas e são tanto quanto já foram aqui, né? Nós temos aqui nessa sala várias gerações. E essas construções, as várias, elas se deram e essas gerações viveram várias coisas que a juventude vai, né? Várias possibilidades que a juventude vai viver. Então, na minha perspectiva, nós vivemos vários mundos. Um que a família quer, que é o que ela pensa que é, essa família desconstruída pelo músico, né? E outras possibilidades e outros mundos que são o que de fato existem. Por exemplo, ao discutir o Estatuto da Família, bom, a gente faz um embate contra o Estatuto da Família, faz porque a gente não imagina um legislativo, um Congresso Nacional que vai dizer para nós como é que nós vamos exercer a nossa construção de famílias. Essa é uma questão. Agora, isso vai mudar a vida das mulheres, homens, ou das várias mulheres e dos vários homens que constituem várias possibilidades de família? Mas não vai mesmo. Não vai, né? Vai ter
O presidente da Câmara vai lançar mão de um instituto para dizer, hoje aqui, tu não pode mais. Não, esse é um desejo pessoal ou que representa um segmento da sociedade brasileira que, na minha perspectiva, está aquém da construção das novas possibilidades ou das possibilidades que nós já vivemos. Muito obrigada por enquanto. Clênio, eu vou até fazer uma pergunta, mas daí tu me corrige se ela soar preconceituosa, porque quando a gente até fez várias pesquisas e tal, inclusive a Edith Modesto deu uma entrevista para a revista Dona, e daqui a pouco eu até vou pedir para vocês analisarem algumas coisas que ela disse, mas normalmente um dos pontos da reportagem fala dessa questão da culpa, que os pais sentem culpa por causa que o filho é homossexual. Culpa não seria a expressão certa, porque justamente não existe nada de errado o fato da pessoa ser homossexual. Mas normalmente eles puxam isso, isso foi culpa minha. Por que eles fazem isso? Eu acho que justamente porque entra nessa lógica de que eles não seguiam o que os pais impuseram, que eles criaram uma expectativa. E isso é natural até, por exemplo, na escolha profissional, né? Muitos pais estabelecem muitas vezes para o filho, quero que ele cresça, faça direito, mas chega na idade de escolha e escolhe uma outra profissão. Isso gera, assim, uma frustração. Então, o pai se questiona em que momento errou, porque segue essa lógica do normativo, né? De que, então, ele fugiu de uma regra, ele fugiu de uma norma. Então, onde que eu errei que não consegui colocar ele nesse eixo, né? Nesse ciclo de pensamento, bem como eu disse antes, né? É homem, então tem que seguir esse comportamento masculino, que é uma construção social muito mais do discurso, né? Porque muitas vezes eu me deparo com algumas questões assim no sentido de, por exemplo, amigas que falam do namorado, né? Reclamam quando o homem é um machista, e daí, se ele é um pouco mais sensível, questiona a sexualidade dele, porque entra tanto no discurso, né, heteronormativo, que a própria mulher reproduz, né? Então, se o homem não é aquele macho alfa, então ele tem alguma coisa errada ali por essa imposição. Então, os pais se questionam e acho que de repente sentem essa culpa, né? Provavelmente porque também partem desse princípio de que não está andando no que deveria, no trilho da heterossexualidade, né? Imposta e colocada aí como se fosse a única alternativa, né? Enquanto sexualidade. Até eu vou convidar vocês quatro, porque quando eu falei da reportagem, a revista Dona publicou uma reportagem sobre as 10 frases que os pais dizem aos filhos quando descobrem que eles são gays. E a entrevista foi com a Edith Modesto, que a gente recém viu no material. Então, eu vou pedir para vocês analisarem, eu vou falar as 5 primeiras, depois as outras 5. A primeira frase, é só uma fase, vai passar. Na segunda frase, não te criei para isso. A terceira, o que os outros vão pensar? A quarta frase, sua avó vai morrer do coração quando souber disso. E a quinta, isso é culpa daqueles seus amigos. Gostaria que a Márcia fizesse uma análise e depois o Clênio. Olha só, Carol, isso a gente escuta assim corriqueiramente como se isso fosse a solução para algo que é um tema que a gente precisa aprofundar muito. A gente já ouviu aqui as colegas, a Roselaine, o Clênio falando, mas a gente precisa ainda conhecer muito mais, porque, na verdade, é se conhecer e aceitar o ser humano do jeito que ele é. E isso não é algo que eu nasci de um jeito e vou ser eternamente daquele jeito, ou está dado por alguém o jeito que eu vou me comportar, que eu vou me vestir. Então, como já foi dito aqui, é uma construção social. E essa construção social, ela faz parte da gente. E a gente acaba se pegando, muitas vezes, reproduzindo frases, né, expressões que vão justamente reafirmar aquilo que a gente diz que nega, que é o preconceito. Então, muitos pais acabam justificando que, é uma fase, então vai passar. Naquela esperança, assim, meu filho vai entrar no ciclo normal que a sociedade espera e que, historicamente, a gente reforça. Ou, então, a tua avó vai morrer do coração, como se o apelo familiar e as expectativas da família pudessem corrigir um rumo que estaria equivocado. E que não tem. A orientação sexual a gente vai construindo ao longo da vida. Não tem uma influência ou psicológica ou genética que diga é assim ou é assado. Então, essas frases, elas realmente expressam o que a gente vivencia todos os dias na sociedade, que é muito falta de conhecimento, muitas vezes. A própria nossa história, né, a história da humanidade, ela negou muitas páginas de livros de história que a sociedade até hoje não conhece.
A igreja, né, nós falamos aqui da religião, nós temos várias instituições sociais que contribuíram para reafirmar isto ou aquilo. Então, agora a gente está desvelando muitas dessas questões. E, obviamente, que vai gerar conflito na família, vai gerar conflito nas escolas, vai gerar um conflito individual, como ser humano mesmo. Bom, eu pensei que eu não era preconceituosa, mas agora eu percebi que eu sou. E como a gente faz? Então, essas frases acabam expressando muito aquilo que a sociedade como um todo pactuou que seja o perfeito, que seja o ideal. Então, todo mundo que sai fora desse padrão, desse parâmetro, está equivocado, está errado, precisa ser corrigido. Olha só, eu quero até escutar agora da Valda, porque as outras 5 frases. A primeira, mas você já tentou com uma menina? A segunda, devia ter dado um skate e não patins. Terceira, eu não tenho preconceito, tenho medo do que você vai passar. A quarta, mas você tem certeza? E a quinta, vou te amar e te apoiar, independentemente de sua escolha. Essa quinta é linda. É linda, né? É linda e as outras, elas realmente reafirmam o que a gente vem aqui discutindo, dessa questão da construção social, né? Que a gente acaba delimitando a maneira que a gente tem, como se fosse única, né, de se relacionar sexualmente, da maneira que a gente se identifica enquanto gênero, né? Então, realmente, inclusive, eu ouvi todas essas frases, né, nesse processo de descoberta, porque tu tem um processo interno, né, de se conhecer teu corpo, né, e se colocar no mundo, mas tu também tem aquela dificuldade de, né, no espaço privado, com a família, o seu lar, trabalhar com isso, e tem uma sociedade que diariamente, né, te empurra para um armário, né, um armário social, que a gente acha que, inclusive, que é o gay que escolheu estar lá, né, mas a gente tem uma sociedade que arrumou essa caixinha para a gente, né, e aí tem toda essa dinâmica que a invisibilidade nos coloca, né. Uma coisa muito ruim é a violência, né, que acaba nos submetendo, né, no dia a dia, né, no andar na rua, no manifestar afeto com seu companheiro ou sua companheira, né? E eu acho que também mais adiante a gente pode ir trabalhando esse tema, mas são consequências que podem, inclusive, levar a nossa vida. Então, é um assunto que a gente sabe que nós estamos falando de afeto, nós estamos falando de sentimento e de escolhas, né, mas que tem consequências muito dolorosas, né, com essa não aceitação. Inclusive, em uma entrevista que eu vi em um canal de televisão, a psicóloga falou bem isso. Ela disse assim: por que o meu afeto te afeta? E eu acho que cabe muito bem, assim, muito bem essa frase. Eu vou convidar vocês e os músicos também para assistir um material que a nossa equipe de reportagem foi conhecer a história da Isabela. A Isabela tem 30 anos, mas quando ela se assumiu para os pais, ela tinha 14 anos de idade. E olha só o que ela nos conta. O que o senhor faria se descobrisse que o seu filho é homossexual? Faria apoiar ele, né? Porque de toda maneira, eu acho que um pai não pode isolar o filho dessas maneiras, assim. Ele já trouxe esse dom, né? Aceitava todo amor e carinho. Era problema dele. E o senhor aceitaria? Não, não dou palpite. Cada um como Deus fez. Eu aceitaria, porque eu sou simpatizante, então... Num primeiro momento, acho que chocaria, mas depois aceitaria. Eu aceitaria. Aceitaria numa boa. Porque até tem vários conhecidos que são homossexuais. A minha filha tem 6 padrinhos homossexuais, então eu não tenho problema com isso. Daria o maior apoio para ele. Acho que apoiaria ele. Porque, sei lá, acho que apoio de um filho o pai tem que dar, né? Diálogo, né? Também eu creio no poder da oração. Porque eu, como cristã, resolveria pela fé. Dependendo da minha criação, eu não apoiaria. Porque eu fui criado de uma forma... Família, assim, não, na minha família não teve isso. Ia ter que aceitar, eu acho. A escolha ia ser dele, né? Eu sou pai, tipo, claro, jamais vou querer isso pro meu filho, mas vou fazer o quê? Não tenho o que fazer. Essa ainda é uma questão um tanto quanto difícil de abordar, né, em alguns nichos da sociedade, porque ela tem uma questão cultural muito forte, né? Ainda se tem muito a ideia de que existe o normal
o certo e o bom, né? E o ser humano não é necessariamente assim, né? Não é porque a pessoa é diferente de mim que ela é ruim, né? Eu acho que essa é a base de todo o preconceito. A descoberta da transexualidade ainda na infância fez com que Isabela procurasse ajuda psicológica para toda a família. A partir do momento que eu li que eu não me identificava com homossexual, eu comecei a ver, não, eu não sou homossexual, tem alguma coisa de diferente em mim. Porque desde a infância eu já me identificava como um ser feminino. Meu sonho é construir um mundo melhor, mais justo para todo mundo, não só para mim. E que daqui 20 anos eu possa dizer que eu vivi uma história e que eu conquistei um espaço na sociedade. Tá aí essa história da Isabela. Clênio, eu quero te pedir, a gente escutou antes as enquetes, né, das pessoas, muitas pessoas que aceitam com tranquilidade, mas outras que têm essa resistência, né? E qual é a dica que tu dá para os pais? Eu acredito que é a comunicação, né? Tu poder estabelecer uma comunicação segura com o teu filho, proporcionando que ele entenda que ele tem ali alguém para apoiar ele em qualquer momento, né? Então, acho que a questão do diálogo é sempre um incentivo de tu poder incentivar as qualidades desse filho, né? Precisa se preocupar com a questão ética, com a questão de ele ser uma boa pessoa na sociedade, independente das escolhas sexuais, que é da intimidade dele, que não é isso que vai fazer ele um ser humano, né? Enfim, é importante pensar nas qualidades deles, reforçar até para estabelecer uma boa autoestima para que ele enfrente essas dificuldades que a sociedade impõe de uma maneira segura, sabendo que vai encontrar na família um porto seguro, uma confiança, mesmo que nesse primeiro momento tenha uma rejeição, mas é um processo de aceitação que, se tem um bom diálogo anterior, né, dessa formação, provavelmente os pais vão aceitar, vão compreender e vão incentivar que a pessoa seja feliz, né, independente das suas escolhas, porque o importante é o amor, né? E os pais que existe essa resistência, seria indicado eles procurarem ajuda num psicólogo? Seria importante até para eles também ter um autoconhecimento, de poder também buscar informações e se amparar, né, dessa questão de entender que isso não é uma doença, né, não é um problema, é sim uma questão de escolha individual e particular, até para ele também se compreendendo e conseguindo servir de exemplo, né, para o filho, sabendo que ele entende, compreende as diferenças e o filho também vai crescer com essa mesma lógica, né, de aceitar as diferenças com tranquilidade. Ótimo. A gente vai ter que fazer um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais conversa. Mas eu quero conversar com os meninos, que agora a gente abriu com o Círio, encerra esse primeiro bloco com o Cão Sem Dono. Quem é que... Pode ser? Cristiano, isso? Isso. Cristiano, vamos falar um pouco do CD EP de vocês, pode ser? Claro, claro. Esse EP a gente gravou em Porto Alegre, com a produção do Diego Dias, da Vera Louca, no estúdio Audio Farm. E não sei, assim... Vocês vão lançar ele? Como é que vai ser? Sim, a gente está até participando para ver se a gente lança um clipe da nossa música de trabalho. E ano que vem eu acho que vai sair toda essa esquema aí, né? A Cão Sem Dono, ela existe há quanto tempo, Cristiano? Existe desde início de 2013, né, Ramon? Isso. A gente toca junto já faz uns 10 anos, né? Mas de outros trabalhos, e a Cão Sem Dono veio de uma forma para a gente expressar as nossas letras, as nossas músicas. E a gente tem nas letras, assim, a gente quer passar algo bom, assim, uma coisa, sensação de liberdade, sensação de ser livre e ser feliz. Ok. Sabe? Vocês são uma das 7 bandas que participa desse festival agora de domingo, né? Isso. O mistério da vida é se deixar levar ao sabor do vento. Vem de repente,
feito uma sensação repentina que te faz a cabeça. Satisfação de ser livre sem medo. É tudo que quero ao sabor do vento. Roda de Shima e toda a galera já entra no clima ao sabor do vento. Com os amigos, tudo que quero é que isso prossiga. Sensação infinita. Satisfação de ser livre sem medo. Te digo segredo ao sabor do vento. Flutua nas nuvens o pensamento, perdido no tempo, tem sabor do vento, sabor do vento, sabor do vento. Me diz qual é o sabor de ser livre sem medo. Dia vamos sonhar que a vida é bem melhor. Quem sabe um dia vamos juntar os planos e seguirmos sós. Quero o melhor que posso te dar. Ainda não sei como vou arranjar. Só sei que contigo eu quero ficar pro resto da vida. Te quero do lado até o fim dos meus dias. Muito bom! E você que está em casa pode dar a sua opinião sobre esse assunto com o Bruno de Moura, que está nos canais de interatividade, né, Bruno? Isso aí, Carol, ainda dá tempo de participar ao vivo aqui do Rede de Olhares. O pessoal de casa pode ligar no 3218 2194 ou pelas nossas redes sociais, no Twitter, pelo @UXTV e facebook.com/UXTV. Manda sua pergunta, sugestão, a gente conversa aqui ao vivo. Lembrando, Bruno, até que os guris que começaram o programa, a Cão Sem Dono, hoje, quem ligar agora para o nosso telefone 3218 2194, ganha a camiseta, o EP, o adesivo e um par de ingressos, no caso 2 ingressos, para o Festival de Música Autoral desse domingo aqui em Caxias do Sul, no Teatro do Ordovaz. Então, liga para a gente que você leva para casa esse presentão. No programa de hoje, no primeiro bloco, a gente falou da questão da aceitação dos pais que têm filhos homossexuais. Já nesse segundo bloco, a gente fala da sociedade homofóbica que, infelizmente, a gente vive aqui no Brasil. Eu vou trazer uns dados para vocês, e é uns dados de se apavorar mesmo, que em 2011 o Brasil foi campeão mundial em assassinatos de homossexuais. Mais de 85 gays, lésbicas e travestis foram mortos, um índice que cresceu 115% nos últimos 5 anos em relação a 2011. Já em 2012, foram registradas 338 mortes. 2013, foram 312 gays, travestis e lésbicas assassinadas.
E, no ano de 2014, o novo relatório sobre os assassinatos de LGBT, produzido anualmente pelo Grupo Gay da Bahia, aponta que em 2014 aumentou em 4% o número de LGBTs assassinados. Foram registrados 326 mortes, o que, de acordo com o levantamento, resulta um assassinato a cada 27 horas. Eu vou retomar essa conversa com os convidados aqui, e eu converso contigo, Roselaine, porque esses números são assustadores. Por que existe... É muito triste pensar que em 2015, pleno século XXI, com toda essa questão de avanço, mais informação, ainda exista tanto preconceito e crime. Sim. Ali tu leste os primeiros dados, são do relatório contra a homofobia no Brasil, né? Foi o primeiro relatório organizado institucionalmente no Brasil pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. A gente sabe que o Brasil é o segundo país que mais mata por homo, lesbo e transfobia. E hoje a gente tem um espectro desse grupo populacional, né? Somos lésbicas, bissexuais, gays, travestis e transexuais. Esse é o grupo que sofre esse tipo de violência no Brasil, específica. Desse grupo, uma parcela dele é que morre no Brasil, que são as trans e as travestis, ou seja, as transexuais e as travestis. No Brasil, os relatórios, os registros mostram, e talvez os BOs, enfim, os processos, os inquéritos, comprovam que são mais transexuais femininas, né? A gente não tem quase registro da transexualidade masculina no Brasil, com perda da vida, e as travestis, né? As travestis, por uma leitura bem óbvia, eu faz muito tempo que eu não ando aqui na noite de Caxias, mas eu tenho certeza, se eu perguntar para os guris, eles sabem qual é o ponto que as travestis trabalham, né, na noite. Porque qualquer um que transite na noite, os músicos, por exemplo, qualquer profissional, qualquer pessoa que saia para se divertir na noite, que circule em grandes centros, sabe onde é que fica o espaço, enfim, das profissionais do sexo, onde, em geral, as travestis se encontram em função de toda a heteronormatividade colocada pelo Clênio, em função do que a gente leu ali nas manifestações familiares, né, de que é difícil. Imagina tu chegar e imaginar que aquela pessoa, bueno, não é mais aquilo que o sexo original dela, biológico, dizia que era ela, e fez uma transformação no seu corpo, porque, de fato, é isso que acontece. Então, a gente hoje tem um quadro muito ruim, muito lamentável. Eu fui uma das pessoas que tive a oportunidade no movimento de estar à mesa com a Presidência da República, e a minha fala específica foi sobre a morte da população LGBT no Brasil. Ela é um problema, sim, público. Eu estava olhando os pais ali, as mães, e lembrando de uma das cenas mais emocionantes que eu já vivi no movimento LGBT. Eu tive a oportunidade de ter um diálogo no coletivo do Conselho Nacional com o pai do Lucas. O Lucas, só buscar na internet, o Lucas foi um menino morto em Goiás, numa esquina, voltando da universidade, fazia publicidade, jornalismo, alguma coisa assim, e ele perdeu a vida. Meses depois, a mãe do Lucas morreu por doença, morreu de câncer, e eu tive a oportunidade de ver o pai do Lucas numa fala para umas 60 pessoas, aos prantos. E sabe qual era a fala do pai do Lucas? Se eu soubesse que eu ia perder meu filho assim, eu também tinha lutado com ele. Eu não abraçava a luta do meu filho porque entendia aquilo que um determinado senhor falou ali. Isso é um problema dele, é uma escolha dele. As sexualidades, elas não são uma escolha. Eu posso escolher com quem eu faço sexo, isso é uma coisa possível. Agora, a minha construção de sexualidade eu não escolho, ela se dá no processo da minha vida. Eu não digo assim, não, agora, se fosse assim, como a gente usa mais vulgarmente para ser compreendida, era muito mais fácil dizer sou heterossexual, né? É menos problema na minha bagagem de vida, é menos risco. Então, quando eu vi o pai do Lucas chorando, ele dizia isso. Se eu soubesse que eu ia perder meu filho dessa maneira, numa esquina, voltando da universidade, quer dizer, ele não estava voltando da balada, ele não tinha saído com o namorado, ele não estava com ficante, não estava fazendo sexo na rua, não. Ele estava voltando da universidade. É como tu imaginar hoje aqui centenas de alunos dentro da sua universidade, desse grupo da universidade, da UX, 17% é a população LGBT, constatado pelo IBGE, autodeclaração. 17% da população que estuda aqui à noite
é a população LGBT. 17% dessa população, pais e mães que estão nos assistindo. Corre risco quando sair dos portões da UX e mais, corre risco dentro da UX. Corre risco dentro da universidade. As universidades também são espaços de representação do extrato social e elas trazem todos os seus partícipes, suas partícipes trazem os preconceitos, enfim. Então, todos os ambientes, né? Todos os ambientes. Infelizmente, não tem local onde esse grupo possa ficar protegido. Sim. Então, eu penso assim, nessa questão da homo, lésbica, transfobia, cada pai e cada mãe que por algum motivo eu vi as 5 perguntas, tu disse, né? Tu vê que a preocupação com a violência é quase uma das últimas, né? Se eu tenho 2 filhos, eles são assumidamente heterossexuais, porque essa talvez seja um diferencial das construções LGBTs. Como a gente tem que se autodeclarar, os filhos acabam aprendendo no caminho da história que a autodeclaração da sexualidade é uma construção e por isso o fazem. Porque dificilmente tu vai ver uma menina e um menino dizer, não, eu sou hétero. Ele vai dizer se tu perguntar, né? Mas, por, enfim, livre escolha, isso é uma construção da cultura familiar, né? Tu descobrir que a sexualidade, ela não nasceu ali no cor-de-rosa e no verde, né? Eu estava ouvindo o Clênio falar, esses dias eu fui comprar um presente para uma colega de trabalho, ia ter o chá de fraldas, e eu, com as minhas andanças, com a minha corrida, lá ia me lembrar se era menino ou menina. Eu só lembrava que eu tinha que comprar o presente para outro dia. Eu cheguei numa loja e ela perguntou se era menino ou menina. Eu disse, não sei. Porque não estava nem um pouco preocupada com isso, né? E ela disse, daí fica difícil. Daí eu tive que dizer, óbvio que a vendedora não tem culpa sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, ela também tem que repensar sobre isso, né? Que talvez tu tenha uma população que não quer o cor-de-rosa, que é o azul, né? Quer dizer, ela deixou de vender porque simplesmente não sabia dizer o sexo da criança. Então, são pequenas coisas que reordenam e que geram esse processo de homo, lésbica, transfobia daquilo que eu não conheço, né? Fobia é medo, né? O Clênio pode explicar melhor do que eu. Medo daquilo que eu desconheço, ou seja, simplesmente da vivência da sexualidade das pessoas. Só que no Brasil, mata, né? Ainda mata. Deixa eu até perguntar, antes de te entregar, Valdo, eu quero saber do Círio, uma opinião tua. Pode segurar o microfone, por favor. Por que tu acha que existe tanta intolerância? Como ela falou, as pessoas têm medo, né? As pessoas têm medo de tudo, de qualquer coisa. E medo do desconhecido, a pessoa fica numa... Até o psicólogo pode me corrigir, mas ela fica numa defensiva, né? E toda defesa gera um ataque, né? Às vezes uma defesa gera um ataque e dessa forma a sociedade acaba se limitando nesse pensamento de querer combater o desconhecido em vez de entender. Então eu acho que seria muito mais fácil se a gente conseguisse entender o lado do outro. Eu tenho uma outra música que se chama Despolarize, por exemplo, que é exatamente tu não polarizar uma situação, né? Tu não ser extremista. Então eu sempre sou a favor do não extremismo e da liberdade, assim. Muito bem, muito obrigada. Clênio, ajuda aí a gente. De fato, isso que o Círio falou é verdade? Tem toda essa questão de a gente não aceitar esse diferente? Certamente. Tudo que foge do que a gente constrói como norma ou como regra e que é diferente, a gente se espanta. Assim. Isso não se dá só em relação à sexualidade, mas muito gritante em relação a isso, né? Mas até o próprio estilo de se vestir. Então, as pessoas meio que impõem assim, um certo estereótipo, um certo comportamento e já te julgam por aquilo. Assim. Muitas vezes, nesse processo e dessa construção assim, do social até para o mercado de trabalho, que é uma questão que é importante pensar, assim, porque a gente busca uma liberdade de ideias, mas ainda assim o mercado de trabalho para homossexual, para transexual é extremamente limitado, assim. Onde é que tu encontra um recepcionista, né, que seja transexual? As pessoas não empregam e aí eles vão fazer o que da vida? Precisam se manter, precisam se sustentar. Então, enquanto a gente não pensar numa educação que repense essa construção, né, quando tem aula de sexualidade é só pensar na questão da reprodução, de usar camisinha, as doenças sexualmente transmissíveis e não entendem essa construção, essa identificação de gênero, que é muito importante para as crianças já irem construindo essa nova visão, né, do que é a sexualidade. Senão a gente não vai conseguir mudar a sociedade se a gente continuar reproduzindo e julgando através da aparência e do comportamento sexual. Ok. Valda, que sociedade que a gente vive hoje? É uma sociedade que ela se organiza a partir da relação do poder, a partir do controle sobre a sociedade, sobre a economia, sobre nossos costumes, né? Então,
eu mesma dou nome aos bois, né? Que a sociedade capitalista ela é muito importante para que essa rede de relação de poder e de ter alguém acima de alguém, né? Um oprimido e um opressor, ela se alimenta muito dessa relação de poder. Haja visto o patriarcado como divide sexualmente o trabalho, né? Onde coloca as mulheres no espaço privado, né? E o espaço de decisão destinado aos homens, né? Então, essa sociedade é que a gente vive e é aquela que consegue construir socialmente, né, a heteronormatividade, né? E eu gostaria só de fazer uma observação na questão da homofobia, né, que esse mapa, inclusive, ele pode ser muito ainda mais doloroso se a gente tivesse tipificado a homofobia, né? A gente tem uma dinâmica de aqui está o delito, aqui está, né, a violência que um transexual sofreu na rua, ele vai até a delegacia, ele não tem uma rede de acolhimento específica para aquele tipo de violência. Não tem uma rede que o acolha, né? E, inclusive, a dinâmica dos transexuais é muito dificultosa, porque tu tem uma educação que não é inclusiva. Você tem uma educação que a maior parte dos transexuais não tem nível de ensino fundamental concluído, porque eles não conseguem se manter dentro da estrutura da escola, muito menos da universidade. E o que resta, né, é o trabalho, o subemprego, né, ou até mesmo mercantilizando e vendendo seu corpo nas ruas. Então, é doloroso. Olha só. Eu até vou agora, a gente vai chamar o outro trecho que é da entrevista por Skype com a Edith Modesto, que ela vai fazer uma análise da sociedade de 20 anos atrás. Olha só. Quando eu descobri do meu filho, se a vizinha tivesse um filho gay, o que as mães iriam falar para os filhos? Não andem com aquelas crianças, porque lá tem um gay, como se fosse uma doença contagiosa. Bom, hoje, o que acontece? A mãe vai na casa da vizinha e abraça a vizinha. Coitadinha da minha vizinha, ela tem um filho gay. Mudou, mas ainda tem preconceito. A escola mudou muito pouco. Por que mudou pouco? Porque a escola está atrelada à família. A gente vê quando vai fazer projeto na escola. É difícil fazer projetos na escola, porque o projeto tem que estar atrelado à família. Se o projeto da escola não englobar a família, ele não vai para frente, primeiro. Se o projeto da escola não começar com a capacitação muito bem feita dos professores, também não vai para frente. E quando eu falo capacitação de professores, eu não estou falando de material impresso nem vídeo. Eu estou falando de uma reinvenção interna do professor. Para diminuir preconceito, tem que haver uma reinvenção interna. É uma coisa particular, subjetiva de cada um. Tá aí. Márcia, a Edith Modesto fala muito bem em relação à escola. Infelizmente, é a realidade que a gente tem. Infelizmente, essa é uma realidade que a gente precisa modificar. Como ela mesma diz, a educação mudou muito pouco. Até porque a educação é feita por pessoas que fazem parte desta sociedade, que tem aquilo dado como normal e natural com um padrão. E desconstruir isso demora muito tempo, faz com que a gente tenha que fazer aquela formação que é uma reinvenção de cada um. E se nós pensarmos nos professores, hoje, com muito mais tranquilidade, os alunos se expressam e dizem da sua orientação sexual, às vezes, na escola. E, muitas vezes, os professores ficam surpresos. E agora, o que eu vou fazer com isso? Como se isso fosse um problema a ser trabalhado. E porque isso mexe com seus conflitos, né? Com a minha visão de mundo, com a minha formação humana, com meu entendimento do que é família, de como a religião construiu isso. Porque, se a gente pensar, essa sociedade capitalista que a Valda falou, ela também tem um respaldo muito grande da formação religiosa. E aí a gente tem sempre aquela coisa da culpa e do pecado. Então, assim, eu tenho culpa porque eu permiti que alguma coisa acontecesse desse jeito, ou eu cometi um erro grave e, por isso, eu vou ser penalizado. E a escola acaba trazendo para dentro, não por uma questão de má vontade, mas muito de falta de conhecimento, de falta de abertura ao diálogo, para que a gente possa falar disso com uma forma muito mais tranquila, porque essa é a sociedade que a gente tem. E como a Roselaine falou, o espectro da sociedade está reproduzido na escola. Então, aquilo que acontece fora da escola
está dentro da sala de aula, está dentro do nosso corpo de professores, dos funcionários, e que muitas vezes a gente deixa velado situações, mas quando elas se explicitam na sala de aula através dos nossos estudantes, acaba colocando em xeque aquilo que a gente vivencia e que muitas vezes a gente tem dificuldade de aceitação na própria família, por conta justamente desse contexto externo que acaba moldando as pessoas, os grupos sociais, como se tivesse um molde apenas. Eu só tenho uma forma, eu só tenho uma caixa que as pessoas cabem. Quem não cabe nessa caixa tem que ficar fora. Então, o processo de exclusão, e que a Valda trouxe muito, né? A escola não é inclusiva, a educação não é inclusiva, porque a sociedade não é inclusiva. A gente tem muita dificuldade disso. Quando a gente fala de escola inclusiva ou de educação inclusiva, as pessoas têm a tendência de vincular diretamente as pessoas da educação especial, ou seja, pessoas com deficiência, transtornos do desenvolvimento ou com altas habilidades de superdotação. Mas uma escola inclusiva é uma escola para todos. E uma pergunta que eu sempre digo, né? Quem cabe no seu todos? A gente fala muito fácil no discurso que a escola é para todos, que a sociedade é para todos, o festival é para todos, mas, às vezes, se a gente pudesse ter um critériozinho para barrar, esse não entra no meu todos, esse não faz parte. E é uma questão que a gente precisa trazer à tona. A gente precisa desvelar, a gente precisa fazer com que as pessoas possam discutir. E a gente ir desconstruindo ideias que historicamente foram sendo acumuladas e solidificadas, cristalizadas, para que a gente possa construir uma outra ideia. A escola faz parte desse processo. A escola é feita de gente que tem muitos conflitos individuais e coletivos e que a gente precisa fazer. Mas os projetos pedagógicos das escolas, eles precisam ser inclusivos, sim, e eles precisam trazer essas temáticas que a gente sempre diz que são temas transversais. Ou seja, todas as áreas do conhecimento, todos os componentes curriculares, todos os professores devem tratar sobre isso, mas a gente tem dificuldade, efetivamente, de quem é que vai mexer nesse assunto. E, às vezes, alguém toma a iniciativa e aí, inclusive, né, dentro ou fora da escola, inclusive é mal interpretado pela forma de abordagem, pelo tipo de material, se trouxe material, ou pelo tipo de conversa que tem. Haja vista toda a discussão que a gente sofreu em relação à construção dos planos de educação, em que a questão de gênero, né, e que a gente pode pensar, gênero tem sido uma linha de pesquisa, inclusive com mais de 20 fontes, né, 20 linhas de pesquisa, para a gente poder entender isso e construir. Então, o quão difícil é essa diversidade toda e a gente conseguir trazer para a mesa e construir uma ideia que seja coletiva e que faça bem para todo mundo. Ok. Gente, eu vou ter que dividir 2 minutos com vocês, 3. É bem rápido. Uma mensagem final. Como presidenta do Conselho Estadual LGBT, eu convido a comunidade de Caxias, a comunidade do entorno, enfim, quem estiver nos assistindo para participar da Conferência Estadual LGBT, que vai ser em março de 2016, no primeiro final de semana, e da conferência em Caxias, que é 30 e 31 de outubro. É importantíssimo um espaço de referência para o controle social, para a proposição de políticas públicas no Brasil. Obrigada, Roselane. Valda, rapidinho. Uma frase final. Bom, uma frase final: respeitar as diferenças e amar as pessoas como elas são. Ótimo, obrigada, Clênio. Valda, frase final. Que o nosso afeto não afete. Isso, ai, ótimo, muito obrigada. Muito obrigada a vocês que participaram dessa conversa, obrigada aos músicos Cão Sem Dono, lembrando que Carlos Alberto Corso leva para casa o EP, a camiseta, o adesivo e, claro, também o par de ingressos para o festival desse domingo, que inclusive o Círio também canta nesse domingo. Eu encerro contigo na tua apresentação. Muito obrigada a todos. Até mais. Alguns dias merecem ser esquecidos, outros nem final devem ter. Nunca vi um beijo perder o caminho da boca do seu bem-querer. Quando penso que está tudo perdido, logo vejo o sol nascer. Amor de brinquedo não é proibido enquanto o coração bater. Onde está raiado o dia que vem lá? Onde está no vento a nuvem carregar? Onde está raiado o dia que vem lá?